Bom dia, tudo bem com vocês? Tem um tempão que eu não venho aqui conversar, né? Só fazendo postagens mesmo. Mas é porque eu não estava me sentindo muito bem. Como eu disse para vocês, eu estava lutando contra a depressão bipolar. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, porque tem pessoas que me perguntam por que na bipolaridade existe hipomania e mania e o que é isso? Bom, antes de eu entrar no quadro depressivo da bipolaridade, que é um quadro diferente da depressão unipolar, que é aquela que quando a pessoa só tem a depressão, quando a gente está em mania ou hipomania, o que acontece? A gente tem um acúmulo de energia no corpo muito alto. Mas, gente, é uma explosão de energia. Então, a gente não consegue se conter. A gente levanta de madrugada, porque a gente não tem sono, mas a gente levanta com muita energia. A gente quer ir para academia, não vê a hora da academia abrir 5 horas da manhã para poder estar lá malhando. E malha feito uma louca, perturbada. Outras coisas que acontecem muito. A gente tem um excesso de comprar. Ou seja, a gente quer comprar tudo. Tem pessoas que chegam a comprar 100 copos, 100 pratos, 100 pano de pratos, porque eu já vi relatos assim, e sem necessidade nenhuma. E outra, a gente não compra só o produto em excesso, a gente compra um monte de coisas. E pior ainda, a gente nem preocupa se vai ter o dinheiro para pagar. Na maioria das vezes, o bipolar ele não tem. Não tem no sentido assim, ele gasta muito mais do que ele tem. Então, o que a hipomania faz? Essa energia tão exacerbada, tão alta, faz com que ele também tenha outros tipos de gatilhos. Como, por exemplo, uma coisa que às vezes as pessoas não sabem. Tem alguns bipolares que ficam totalmente viciados em sexo. Fica com a parte da sexualidade muito ativa. Mas para ele não serve uma parceira. Ele precisa ter várias parceiras para se sentir melhor. Outra coisa vai para o vício do álcool. Ele tem que beber todos os dias em quantidades razoáveis para se sentir bem. Isso faz parte da hipomania e da mania, porque é o excesso de energia, é o excesso da explosão que está dentro dele. Eu já cheguei a acordar 4 horas da manhã para lavar banheiro, lavar cozinha, porque eu não conseguia ficar quieta, eu não conseguia ficar 1 minuto sentada que fosse. Mas, infelizmente, quando a gente está nesse polo, é fatal que a gente vai cair, que você vai para depressão bipolar. E isso acontece mesmo com a maioria dos bipolares. Não tem jeito. É da doença, não é nosso. Então, eu estava assim, comprando demais, naquele entusiasmo todo. Gente, eu comprava muito. Eu abria Shopee, eu abria o Mercado Livre, a Amazon, todos os dias. Aí eu vi uma coisa e falava, nossa, isso aqui é bacana demais, vai resolver meu problema. Que nada, eu tava nem precisando daquilo. Mas comprava assim mesmo. Eu tenho uma gata, é filhote, até que eu tive que adotar ela porque ela apareceu na minha frente na rua. Acabei ficando com ela. Gente, vocês não têm noção da quantidade de brinquedo que eu comprei pra essa gata, não. Eu disparei e fui comprando um monte de coisa. Eu tô pagando até hoje. Pelo menos eu tô conseguindo pagar, né, gente? Alguns cartões a gente vai lá, né, enrola, paga 80%, 90%, 70%, porque o dinheiro não dá. Então, por isso eu fui pro polo baixo. Por isso eu caí. Mas o que é mais interessante, que muita gente não sabe, é que a depressão bipolar não pode ser tratada com antidepressivos. Por quê? O que acontece?
Aí o bipolar piora em vez de melhorar. Porque o antidepressivo, qual que é a função dele? Te tirar da depressão, te dando o quê? Energia. E o bipolar não pode ser estimulado. Então, geralmente, a gente é tratado com medicamentos que são estabilizadores de humor. Esses medicamentos é que conseguem tratar quando a gente está nessa fase mais depressiva, porque aumenta a dose deles para diminuir, né, o estado depressivo. Porque quando a gente está na hipomania, o cortisol nosso, ele não abaixa não. É por isso que a gente não dorme. Ele não abaixa. Ele fica o tempo todo alto e ele não baixa de jeito nenhum. E o cortisol é o hormônio do estresse e é o hormônio com que faz que você fica ágil, que você fica alerta. Então você está alerta o tempo inteiro, 24 horas por dia. Vocês não têm noção o que é uma hipomania e uma mania. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente oscila. A gente vai lá em cima, na hipomania, e lá embaixo na depressão. Na outra semana vai de novo na hipomania, baixo depressão. A gente fica na ciclotimia, chama ciclotimia. A gente vai para um ciclo, depois para o outro, um ciclo, depois para o outro, até conseguir estabilizar e ficar tudo ok. Por isso que eu falei para vocês, mas o bipolar é só ele tomar remédio que ele vai curar? Não vai, porque nós não temos cura, infelizmente não tem cura. E o fato da gente estar medicado não impede que a gente entre nesse ciclo, mas estabiliza e a gente fica ok, levando uma vida tranquila, normal e consciente. Porque quando a gente está na hipomania e na mania, a gente não tem muita consciência das coisas, não. A gente sai atropelando todo mundo porque a energia, ela tá assim. Se fosse para descrever energia, seria você olhar para mim, né, para quem tem a bipolaridade, você enxergar um monte de raiozinho saindo do nosso corpo de tanta energia que está explodindo ali dentro. É surreal, gente, é surreal. Sabe? O fato de acordar de madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, e querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e os pensamentos do bipolar atropelam um em cima do outro, porque ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Só que a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. E ai quem falar com ele que ele não dá conta de fazer aquilo. Os vídeos que eu gravei, que eu acordava de madrugada, ou que eu não conseguia dormir, foi da depressão. Eu não estava bem. Eu não estava com energia, dava para perceber que eu queria ficar ali daquele jeito, quieta, como eu ainda estou mais quieta, mas eu já estou dando tchau para ela, porque como eu disse para vocês, ela não vai me vencer nesses momentos. Eu vou trabalhar forte para vencer quando eu tiver esses momentos. Porque eu sei que eu não tenho, que não tem cura, eu sei que eu vou tratar pelo resto da minha vida, eu sei que eu vou tomar esse monte de medicamentos o resto da minha vida se eu quiser viver bem, tranquila e controlada, sem prejudicar outras pessoas. Porque além do transtorno de personalidade que agrava a crise do bipolar, né, eu preciso estar estável. Porque senão, como é que a gente vive, não é mesmo? Mas o bipolar é assim. Isso é hipomania e mania. Para quem tinha dúvida, é isso que acontece com o bipolar quando ele está nessa fase do polo alto. Que a gente fala no polo alto, polo baixo, por isso que chama bipolaridade. Porque tem 2 polos. A depressão unipolar chama unipolar porque só tem um polo, que é o da depressão. E o tratamento. E terminando aqui, um grande beijo, boa semana, até o próximo vídeo.